pastor Diogo, pastor Tiago. Nós nos conhecemos já há muitos anos. Eu serei breve, amados. Mas antes de qualquer coisa, quero que você diga para a pessoa que está do teu lado, porque muitas vezes nós não imaginamos os dramas que acontecem na casa ao lado. Diga para essa pessoa: há esperança em Jesus Cristo. Eu não nasci em um lar cristão. Quando o professor Naval me falou do desafio de criar uma arte que sintetizasse o que é um mundanismo, e como um lar cristão cercado por todo esse mundanismo e as tentativas do inimigo usando a cultura secular, usando as artes, o entretenimento e tantas artimanhas para invadir os lares, como um lar cristão resiste a isso tudo? Não é fácil. Mas entenda, no meu caso, eu não nasci num lar cristão. Então o mundo já estava na minha casa. Eu quero compartilhar algo, amados, que talvez revire algumas feridas de algumas pessoas, porque eu quero falar de coisas que aconteceram lá atrás da minha infância e chegaram a este momento em que eu estou aqui ministrando como servo do Senhor. O meu lar é um lar conturbado. O meu pai extremamente adúltero. A minha mãe, muito jovem, assim como ele também, entraram nessa vida a dois com motivações diferentes. Meu pai só queria se libertar do jugo da sua família de origem e queria viver a liberdade que ele não gozava enquanto jovem. A minha mãe casou com a esperança de ter um homem de verdade ao seu lado, que cuidasse e zelasse por ela, mas não foi assim que aconteceu. E o inimigo entrou na minha casa. Uma entidade se manifestou junto a uma pessoa próxima à minha mãe. E essa entidade revelou o endereço onde meu pai estava. E o que ele fazia? Ele saía de casa para o trabalho, passava na casa dessa amante, ficava um tempo com ela e depois ia trabalhar. A entidade disse o horário, o endereço e o nome da criatura. Porque é assim que Satanás trabalha, meus amados. A minha mãe e a minha avó foram até este lugar e lá estava o meu pai, como a entidade havia dito. E assim, minha mãe entra nesse mundo obscuro do misticismo e se envolve com a Umbanda. E descobre o que eles chamam de mediunidade. E começa um inferno na minha vida e na minha infância. Imagine-se um menino de 5 anos de idade, com uma irmã de 2 irmãos de 1. Já não bastava ter que administrar as voltas da farra de meu pai e tentar manter tudo em ordem em casa para não ser espancado sem motivo. Eu tinha que fazer algo, senhores. E eu falo com os jovens que nasceram em um lar cristão e as crianças que crescem nesse lar. Olha a diferença. Sexta-feira, 5 horas da tarde, começava o meu pesadelo. A minha mãe manifestava um herê, uma entidade que imita uma criança na voz e nos hábitos. E eu já estava instruído que eu deveria subir no armário e, se não houvesse mel, pegar balas de mel para oferecer, e eu teria que decorar todo o recado que o herê iria passar para eu dar à minha mãe, porque ela perdia a consciência quando ia embora. Imagine a casa toda fechada e você olha nos olhos da sua mãe e ela olha para você
sei, te chama de menino, esse menino, mas eu não a reconheço. Ela fazia coisas extraordinárias com o corpo, que não tem explicação senão por uma possessão demoníaca. Ela saltava em grandes alturas, subia nos móveis. Ela conseguia colocar a mão no mel e colocar a mão inteira, sem rasgar a boca. Coisas que não tem uma explicação racional. E isso era a minha vida. As brigas constantes, os gritos, eu tentando manter tudo em ordem. Mas sabe de uma coisa? Quando eu falei que há esperança, é porque nenhuma vez, em todas aquelas noites durante a minha vida, eu deixei de fazer algo que o meu pai me ensinou. Ele me ensinou o Pai Nosso, reverendamente. Glória a Deus. Só que acontecia algo extraordinário. Eu não me contentava com o Pai Nosso. Eu começava a conversar com Deus. Glória a Deus. E não tinha um crente por perto para me dizer que isso é uma oração. Eu só sabia rezar. E o falar com Deus era uma oração. Eu abria o meu coração, falava do medo que eu sentia da minha mãe. E os anos passaram. E eu sempre me sentia atraído por Deus. Eu rejeitava todas essas coisas. Em várias tentativas. Porque não tinha com quem ficar. Eu ia para o terreiro com minha mãe. E fiz amizade com um filho da líder espiritual daquele lugar, que tinha uma idade próxima à minha. E como eu sou, amados, já passei dos 50 faz um tempo. Que lembra do Forte Apache, né? Montava aquilo ali, sentava para brincar, tentando ignorar os gritos, as músicas, mas era tudo muito forte. E quando eu ia, me dava uma raiva, me dava um rancor, porque eu chegava e minha mãe estava no chão, com as pernas de lado, recebendo uma Oxum, com as mãos recebendo flores das pessoas, para depois, aquilo me dava um nojo, eu ficava tão revoltado, mas não podia fazer nada. E eu cresço, e começo a buscar a Deus com mais intensidade, e procuro uma verdade que me aproxime de Deus, e assim eu me aproximei do Espiritismo. Porque eu rejeitava aquela coisa pesada do que eu via, de sacrifício de animais e de tanta imundície, e queria algo mais sublime. E aí eu pensei, talvez seja por aqui. E fiquei no Espiritismo até os 20 e poucos anos. Mas nesse meio tempo, eu nunca deixei de falar com Deus. Aleluia. A minha esposa está sentada ali. Fique de pé, minha esposa, por favor. Carla, essa é a minha esposa, a mulher da minha vida. Amém. Ela também era espírita, assim como a minha sogra. E um dia, pastor Arlen, nós namorávamos. E cheguei na varanda e disse para ela e para minha sogra: olha, nós vamos casar, não é assim? Quando nós casarmos, vamos procurar a igreja batista, porque eu não quero criar os meus filhos sem aquilo que eu via de longe, mas não tinha em minha vida. Sabe o que minha sogra fez? Ela gargalhou na minha cara. A minha esposa disse: eu crente. Pois é, hoje minha esposa é líder das mulheres e minha sogra diaconisa na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim, eu, através da Adonep, e aí entra o professor Naval na história. Em um dos congressos da Adonep, eu estava lá, e aquele homem de Deus compartilhou o testemunho da vida dele. E aquela história mexeu comigo profundamente, porque eu via meu pai naquele testemunho. Só que com uma diferença.
o professor testemunhando como homem de Deus. E meu pai muito longe dos caminhos do Senhor. E naquela época aquilo mexeu muito comigo. Mas quando eu entreguei a minha vida a Cristo foi através da Adonep. Eu era publicitário, tinha agência de publicidade, propaganda. E assim fui para a Adonep, lá entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu e a minha esposa. E nós não nos consultamos. Estávamos no meio ali da administração, e de repente veio o apelo, eu não futuquei ela, não toquei nela, simplesmente levantei a minha mão, entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e quando eu abri os olhos, ela também estava com a mão levantada. Aleluia. E começou toda a mudança na minha vida. Deus começou a me desconstruir enquanto profissional, enquanto tudo que eu acreditava que era, e começou a fazer uma obra nova em mim. A minha irmã veio para Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora vem a minha mãe. Meu pai nos abandonou. E eu assumi a família. Sou mais velho. Só que eu assumi uma família com um avô que tinha tido derrame há pouco tempo e morava com a gente. Um menino que morava com minha avó e meu avô e veio com ele, não é, que era filho de uma parenta nossa. E minha mãe, câncer de mama, diabetes. Por quê? Todo o lixo espiritual que estava na vida dela. Amados, meu pai tinha um altar na área de serviço, minha mãe tinha um altar no quarto, na penteadeira. Um dia eu quebrei acidentalmente o cotovelo da Oxum, que é uma imagem enorme. Eu entrei em pânico naquele dia. Mas não se esqueçam de um detalhe. Todos os dias eu falava com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E naquele momento de terror eu falei com Deus. Claro, primeiro foi o Pai Nosso, o sinal da cruz. Era tudo que eu sabia. Mas a minha mãe, misteriosamente, depois que esse cotovelo quebrou, ela mesma começou a se desinteressar por tudo isso. Já era Deus agindo na minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Mas o processo foi acelerado, porque eu dobrei os meus joelhos e me rendi a Jesus Cristo. Mas agora eu tinha essa família. Ainda não havia me convertido e foi muito difícil aquele período. Foram muitas lutas. Eu emagreci muito, tinha acabado de entrar na faculdade. Foi muita luta naquele processo todo de minha mãe. Não tínhamos plano de saúde, não tínhamos automóvel. Ela tinha que se tratar no Sicam, lá perto do HGE. Eu morava em Patamares, na obra era muito longe. Era tudo muito difícil para mim. Tudo muito custoso para mim. Mas quando eu voltava às vezes de madrugada, depois do trabalho, Leitura do Brasil, onde eu era ilustrador profissional, eu ilustrava livros infantis, didáticos e paradidáticos, a Fiorina me deixava no posto 2, hoje, lá para quem conhece, no teu estádio de Pituaçu. Eu ia andando daquela entrada da paralela até a minha casa, na frente de Aguiar. Naquela época não existia nada ali. Sabe como é que eu entrava ali? Rezando o Pai Nosso. Glória a Deus. E nunca, nem um fio de cabelo foi tocado. Glória a Deus. Mas o que é que me atraía a Deus se ninguém falava de Jesus para mim? Se ninguém pregava o Evangelho, a não ser aqueles homens no ponto de ônibus que entregavam aquele folheto como se estivesse se livrando de algo. E eu não conseguia jogar nenhum fora. Eu dobrava todo, botava na carteira, chegava em casa, colocava na prancheta de desenho e eu tinha uma coleção de folhetos. Eu não conseguia jogar fora. O que será, hein, amados? É por isso que eu digo que há esperança em Jesus Cristo. Aleluia. Eu fui liberto pelo Espírito Santo. Aleluia, Junto Jesus. e do ranço espiritual de todos aqueles anos envolvido naquela atmosfera de trevas densas na minha casa e na minha família. Respingou em mim, por mais que eu fugisse do exemplo de meu pai, eu terminava sendo um pouco parecido com ele também. Mas o Espírito Santo de Deus me resgatou. Glória a Deus. E eu digo para vocês,
Logo naquele período em que eu estava recém-convertido, naquele fervor extraordinário, eu ganhei de minha sogra uma Bíblia de Genebra, desse tamanho aqui. Para onde eu ia, eu levava essa Bíblia de Genebra. Eu chegava no trabalho, eu botava no balcão, eu tinha um sócio, Rodrigo. Eu batia a Bíblia assim, ele olhava. Eu abria a Bíblia e começava a ler. Eu ficava catando crente em tudo que é lugar para dar paz do Senhor. Por exemplo, eu também crio em Deus. Eu toco violão um pouquinho. Eu ministrava e comecei a aprender louvores. Então, eu fazia isso constantemente nessa atmosfera. Mas nesse ponto, acontece algo maravilhoso e extraordinário. A minha mãe se rende a Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu e Carla fomos ao batismo de minha mãe. Onde eu congregava na época, era enviado para ela, e ela precisava de uma igreja no perfil, porque ela era uma pessoa muito, Carla lembra, serena. Olha, minha mãe manifestada era uma coisa, minha mãe, na plenitude da consciência dela, era outra. Agora minha mãe com o Espírito Santo foi muito melhor ainda. Glória a Deus. Eu fui para a cerimônia de batismo da minha mãe. Mas pouco tempo depois, ela sentiu uma dor nas costas, e essa dor começou a aumentar, e investiga-se, e não se sabe que dor é essa, o que está acontecendo, e a dor aumenta com o tempo, e nesse período eu estava me aproximando ainda mais de Deus. Eu tinha há pouco tempo sido convidado para a saída de jovens da igreja onde eu congregava. Eu estava naquele fervor, naquela adoração profunda. E a dor aumenta, e interna, e sai, e vai para casa, e minha mãe vai para minha casa. Até que se interna pela última vez. E eu tive o privilégio, durante 15 dias, para concluir esse testemunho, cuidar pessoalmente da minha mãe. A mesma que eu não reconhecia possuída, estava na minha casa. Eu cuidando dela, minha sogra, não tenho como agradecer a sogra. Deus não me deu uma sogra, me deu uma segunda mãe, amados. Glória a Deus. Ela cuidou da minha mãe também, assim como minha esposa. E tudo aquilo foi perdido pelo evangelista Nelson Navarro. E que foi marcado na minha alma, na minha infância, todas as dores, todas as surras que eu não merecia. Todo o meu pânico em manter tudo em ordem, e meus irmãos quietos, e as coisas arrumadas, para que minha mãe não ficasse nervosa e explodisse em algo, aparecesse algum demônio nela. Agora não. E nos momentos que eu não sabia que eram os momentos finais, eu fiquei com ela em tempo integral no hospital. Foram quase 72 horas sem dormir. E aí vem o extraordinário de Deus. O que Deus fez por mim. Eu jejuei, eu louvei, eu orei, eu adorei, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, e segundo o conhecimento que Deus me revelava que eu deveria fazer, mas eu não queria que minha mãe partisse assim, porque eu desde menino, sabe o que eu sonhava? Eu sonhava em ser pai, em ser marido, para não ser um pai e nem um marido como o meu pai. E sabe o que eu queria? Que todas as guloseimas maravilhosas que minha mãe fazia, os filhos provassem também. Então eu sonhava em levar os meus filhos na casa da avó.
Mas minha mãe sentia uma dor forte e pediu que eu levasse ela ao sanitário. Naquelas cadeiras que se usam para passar por vaso, no meio do caminho coisas caíram no chão. Ela muito constrangida, que ela era muito certinha, muito constrangida. Ela disse: meu filho, pelo amor de Deus, o que é isso? Meu filho, limpa para mim, não deixa ninguém limpar. E eu ali, sem entender direito do que se tratava, a minha mãe estava se desfazendo por dentro. A morfina não funcionava mais. Mas o que Deus fez comigo, eu recebi um duro golpe na minha fé com tudo isso que estava acontecendo, porque não surtia efeito. Deus não fazia com que a enfermidade retrocedesse, com que ela melhorasse. E de repente agora, a minha mãe está se desfazendo na minha frente, e eu não posso fazer nada por ela. Imagina a sensação de um filho primogênito, que aprendeu a ser o provedor do lar, que aprendeu a cuidar dos irmãos, do avô, aprendeu a fazer tudo, e agora eu não posso fazer nada. Eu sou impotente, eu não posso fazer nada, e eu entreguei nas mãos de Deus. Mas ao mesmo tempo eu tomava para mim de volta, até que naquela madrugada, entre gemidos e tentativas de respirar, a minha mãe adorava a Deus. Aleluia. Ah, meus queridos, ela estava adorando e eu brigando com Deus. Quando eu vi ela adorando, e ela fez assim: meu filho, eu não estou entendendo nada. Mas ela voltou a adorar, e aí eu corri para a cabeceira da cama, me escondi, botei o rosto na parede e comecei a gritar. Sabe quando você grita e não sai o som? Quando você chora e você dá um murro na parede e você fica ali, porque eu não queria que ela me visse chorando, eu não queria que ela me visse ali, sabe, me desfazendo. Eu queria fortalecê-la, mas eu não tinha forças. Mas o que foi que Deus fez comigo? Ele mostrou que a fé da minha mãe não era para apenas este mundo. Ela sabia que estava próxima de entrar na eternidade. Glória a Deus. Amados, eu fui para casa e não sabia. Eu beijei a testa da minha mãe pela última vez antes de sair, porque eu acreditava que depois de dormir algumas horas eu voltaria. A minha irmã assumiu o meu lugar. E quando eu cheguei em casa, mal eu deitei, o telefone toca, sua mãe piorou, volte. Deus me poupou de vê-la partir, amados. A minha irmã foi a testemunha. Mas o choro mais doído de todos, no dia do sepultamento, foi depois que meu pai, que vive em Guarulhos até hoje, chegou para o sepultamento da minha irmã. E meu pai é piadista, é um homem, é mais alto que eu, um homem forte, fala alto. E eu já tinha percebido, meu pai chegou porque começaram os risos lá fora. Mas quando aquele homem chegou na porta e viu meu irmão no chão, minha irmã e a minha mãe, quando eu olhei, e ele olhou para a gente, ali, tudo se consumou. Ele se aproximou da gente, e ele só sabia chorar e pedir perdão.
pedia perdão e se contorcia ali. Minha irmã agarrada a ele, meu irmão sem querer chegar perto, e eu ali abraçado, e ele pedindo perdão. Tarde demais. O tempo passa e eu entendi o que aconteceu comigo naquela madrugada. Fazia parte da minha forja, porque Deus estava forjando um pastor e eu não sabia. E quando eu fui chamado a ser consagrado no início do Evangelho, eu dei a notícia a meu pai, e meu pai, por telefone, fez assim, tipo: pastor, filho, você tem nome, você tem talento, você é conhecido aí no meio, você vai largar tudo para ser tipo assim, pastor evangélico? E veio uns cultos no início da Igreja do Monte, que era no auditório, e meu pai estava na cidade. Quando estou no meio da adoração, quem entra no santuário? Pai. E senta na última cadeira do canto, meu pai. Eu trouxe sementes de Israel. E eu pedi que as pessoas no final fizessem uma fila para levar para casa de lembrança, porque muita gente nunca viu uma semente de mostarda de verdade, né? De pé. Eu trouxe semente de mostarda e estava dando para as pessoas. Quem entrou na fila? Meu pai. O último da fila chega. Eu estava na plataforma, que não era muito alta como essa ali embaixo. Ele abre a mão, sem conseguir olhar para mim. Eu pego a semente, coloco na mão dele. Ele fecha, olha para mim, me agarra pela cintura, e me abraça e diz: meu filho, me perdoe. Me perdoe. E pedia perdão. Eu dizia: eu te perdoo, meu pai. Eu te perdoo, meu pai. Me perdoe, me perdoe. Aí no final ele me abençoou dizendo: agora eu entendo. Você nasceu para isso. Aleluia. E hoje, ele continua vivendo em Guarulhos com meu irmão caçula. E depois também de passar por um terrível deserto, teve o seu momento com Deus. E mandou de lá, de onde ele estava, o certificado de batismo, a Xerox, para mim, Glória a pelo Deus. correio. Aleluia. O homem de boca e piadas imorais, o meu pai. Ele ainda não se converteu. Mas não há um dia em que ele não compartilhe as coisas de Deus. Ele tem uma oração pela manhã, uma oração pela tarde, está na live de oração de Carla, interagindo, assistindo as transmissões do culto, e quando vem a Salvador, vai na igreja. E eu disse para ele: pai, o que é que te falta? Eu digo para vocês, e volto para o início para a gente terminar, compartilhar aqui. A esperança da minha mãe e a minha esperança não são apenas para este mundo, mas para a eternidade. E eu creio em Deus, que eu terei o privilégio de batizar meu pai. E eu digo para vocês que estão aqui presentes, se você ainda
não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se você tem resistido de alguma forma, se a tua casa, como a minha, como esse mundo lá atrás, ela pode se tornar como a dessa família aqui na frente. Porque eu tive o privilégio de batizar no ano passado o meu primogênito, que no aniversário de 15 anos disse: pai, é o meu momento. Glória a Jesus. Eu vejo meu filho servindo no audiovisual da igreja, está aprendendo contrabaixo e aprendendo guitarra. Glória a Deus. E ontem na igreja, ele estava no ensaio, porque ele está ministrando louvor hoje à noite, em um grupo de estudos, junto com outros jovens. E ele estava fazendo solo, justamente, de oceano. O meu caçula, vai chegar o momento dele. Ele tem 14 anos. Mas uma coisa eu digo: a maior de todas as promessas é aquela para a qual eu olho quando soar a última trombeta, dada a voz de ordem ao arcanjo. Os mortos em Cristo, o quê? Ressuscitarão Primeiro. Então, meus queridos, não foi a Deus minha mãe, foi até o encontro nos ares com Jesus Cristo. Eu abraçarei outra vez a minha mãe, porque seremos reunidos na eternidade, e lá também estará o meu pai, estarão os meus irmãos, estarão os meus filhos, a minha esposa, e eu creio as pessoas que amo. E daquele dia em diante, no lugar onde não há dor, não há choro, não há morte, não há luto, porque todas as coisas já passaram e tudo se fez novo, lá permaneceremos juntos por toda a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. É o tempo de uma oração.